E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Eu sou o Mauro Júnior. O intuito desse canal aqui é incentivar e ensinar você a gerar renda passiva com fundos imobiliários. Quer aprender a gerar renda passiva com fundo imobiliário? Você está no lugar certo, meu amigo, minha amiga. Quer aprender a investir em fundo imobiliário? Você está no lugar certo. Não reparem a cara. Hoje é sexta-feira, 9 horas da noite. Cá estou eu gravando o conteúdo do terceiro episódio do Projeto 1K, que eu já vou explicar para você, e tô tomando meu cafezinho, porque senão não há quem aguente. Eu vou dormir na frente da câmera. Mas vamos lá. Hoje é o terceiro episódio do Projeto 1K, e o que é o tal do Projeto 1K? Se você perdeu o primeiro e segundo, eu indico para você fortemente dar uma voltada lá, para você ver o que eu venho construindo ao longo desse tempo. Mas basicamente o Projeto 1K é o seguinte: eu resolvi sair de R$0 investidos, R$0 em renda passiva mensal com fundos imobiliários, e tô construindo na prática, botando meu dinheiro e minha pele em risco, né? Se eu ganhar é mérito meu, se eu perder é mérito meu, e mostrando para vocês como que é na prática, como que é no dia a dia, na realidade do mercado, né? A gente tem que aprender teoria. A minha ideia aqui é inclusive ensinar para vocês a teoria da coisa, mas nada resiste como a prática. Não adianta eu vir falar um monte de teoria. Tá, e aí? E se o preço cair? E se o preço subir? E se o gestor fizer besteira? E quando tiver subscrição? E como é que é na realidade? E é esse que é o intuito desse projeto, né? Esse grupo de vídeos é justamente mostrar para vocês como é que eu faço na prática, e já estamos no terceiro mês seguido. Ah, Mauro, qual que é o valor que você resolveu colocar por mês? São depósitos fixos de R$2.000 por mês. E qual que é o racional por trás que eu fiz? Nos 2 primeiros meses, né? A ideia, no final das contas, é sempre estar pegando 10% e constituir uma reserva de oportunidade. Porque, gente, eleição tá chegando, ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe a loucura que vai acontecer, literalmente ninguém sabe. A gente tá vivendo aí uma situação trágica lá na Ucrânia, a guerra da Ucrânia. Então, assim, até que ponto isso vai acabar respingando na economia aqui? Não sei. Até que ponto a loucura aí das eleições, né, aqui no Brasil vão respingar na economia e nos próprios fundos imobiliários? Não sei. E é por isso que eu constituo uma reserva de oportunidade, por mais que eu já tenha usado no primeiro mês. E o que eu faço com essa reserva de oportunidade? Gente, simples. A ideia da reserva de oportunidade não é você ganhar dinheiro com ela. A ideia é você deixar num lugarzinho que você consiga colocar rapidamente e tirar rapidamente. Ou seja, que tenha velocidade, que tenha liquidez. Qual que é o local que eu indico? Tesouro Selic. Você bota lá o seu dinheirinho lá e rapidamente, no mesmo dia, óbvio, né? Dependendo do horário que você for fazer, tanto depósito quanto saque, no mesmo dia entra, no mesmo dia sai. E lá é um local mais ideal, né, para quem quiser constituir a sua reserva de emergência. E como eu faço depósitos de 2.000, eu estou colocando R$200, que é 10%. E os outros 1.800, o que eu faço? Mesma coisa. Nos 2 primeiros meses, se você voltar lá, inclusive eu vou botar os cards aqui em cima dos outros vídeos, eu resolvi dividir os depósitos como, recapitulando, 60% em fundo de papel e 40% em fundos de tijolos distribuídos ali, né, tentando manter uma proporção fixa entre laje corporativa, shopping center e galpões logísticos. Eu não optei na época por comprar fundos de fundo, e eu vou explicar hoje para vocês que isso mudou. Hoje já eu mostro aqui na prática quais foram as compras que eu fiz, e hoje eu resolvi comprar fundos de fundos. E vamos lá, antes de mais nada eu queria mostrar para vocês esse que é o local. Vamos vir aqui para a tela. Pronto. Vamos vir para a tela. Status Invest. Esse é o lugar que eu escolhi, né, para... Deixa eu só ajustar a tela aqui para vocês conseguirem ver melhor, né? Pronto, ficou melhor para vocês conseguirem ver o cabeçalho. E é no Status Invest que eu colho todas as informações, certo? E que eu faço o lançamento aqui da minha carteira. O que é o lançamento da carteira? Eu simplesmente digito aqui quanto que foi que eu paguei e quantas cotas eu comprei. Para quê? Para ter um local que vai me facilitar o controle. Dá para fazer no papel? Ó, se você é moda old school, dá para fazer no papel? Dá para fazer no papel, que inclusive essa aqui é a minha colinha.
Dá para você fazer uma planilha no Excel? Dá para fazer uma planilha no Excel. Dá para fazer no Status Invest? Dá para fazer no Status Invest. Então, assim, como aqui, né, é muito mais palatável, né, muito mais bonito, cheio de gráfico, e eu vou mostrar aqui para vocês as funcionalidades que até então nem no primeiro nem no segundo episódio eu tinha mostrado, né? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui tudo que eu faço no Status Invest, porque vai facilitar, né, a consolidação de tudo. E vamos aqui mostrar como que está, né, a constituição da minha carteira. Que nem eu falei para vocês, os depósitos, né, estão sendo de 2.000 e eu tenho investido 1.800, já que 200 eu constituo a reserva de oportunidade. Porém, o que aconteceu logo no primeiro mês? A gente teve, né, a gloriosa CVM, né? Se você não sabe o que é a CVM, é a Comissão de Valores Imobiliários, ela que regula, né? Ela que dita as regras ali e regula bastante coisa do mercado de renda variável. Ela resolveu dar a louca e ela resolveu dar uma interpretação diferente numa situação contábil bastante específica de um fundo, né, que é o MXRF11, que é um fundo de papel que iria simplesmente inviabilizar todo o mercado. E óbvio, o mercado ele é irracional e as pessoas, elas, né, a massa ela é louca, então o pessoal começou a vender que nem um doido os fundos imobiliários, e eu aproveitei a oportunidade, e eu já tinha inclusive MXRF11 na carteira, e eu resolvi por aportar mais e já utilizei a reserva de oportunidade logo no primeiro mês. Então quando a gente for dar uma olhada, por mais que teoricamente ali eu teria que estar com 3.600, vocês vão até ver aqui que o valor está 3.600, mas por quê? Porque os fundos imobiliários estão caindo. E eu estou preocupado? Não. Eu estou perdendo cabelo? Não por isso, certo? Queda de fundo imobiliário, queda do valor de mercado das cotas não me afeta. E eu vou dizer mais para vocês. Eu quero mais é que caia. Entendeu? Eu quero mais é que caia. Aí você vai pensar, putz, que loucura é essa? O que esse cara tá falando? É o seguinte, gente. As pessoas, elas têm uma tendência muito grande a raciocinar de um jeito no mundo real, vamos dizer assim, no mundo físico, e raciocinar diferente aqui, né, na Bolsa de Valores. Vou perguntar para você o seguinte. Você mora num apartamento que custa aí seus 500 mil reais. Você compraria, se você tivesse 1 milhão de reais, você pagaria 1 milhão de reais no apartamento do seu vizinho? Você vai dizer, óbvio que não. Se o apartamento vale 500, por que eu vou pagar 1 milhão? Não faz sentido. Beleza. E se por qualquer motivo, né, não é problema estrutural, não é problema de nada, o seu vizinho ele está se mudando e ele resolveu botar o apartamento dele para vender, ele está desesperado para ir embora logo, e ele resolve botar o apartamento dele para vender por 300 mil. E você tem 1 milhão na conta. Você compraria? Você pegaria 300 mil? É uma localização boa, é tudo bom, paga um aluguel bom. Você pegaria? É vantajoso para você? Me diz aí, sim ou não? Agora, se na primeira situação você não quis pagar, que é o valor de mercado de 1 milhão, num apartamento que tem um valor patrimonial de 500 mil, mas você viu uma baita vantagem, pagar 300 mil de valor de mercado num imóvel que vale 500 mil, por que é que você faz o oposto quando você vem para o mercado de ações? Por que você quer pagar 20 reais num papel que vale 10? Você quer pagar 300 reais num papel que vale 100? Não faz sentido. Então essa é a primeira mentalidade que, putz, eu vou repetir isso aqui todo santo dia. Todo santo dia. Tente raciocinar, e isso é muito fácil, né? Já que é fundo imobiliário, a gente está tratando com imóveis, é muito fácil você transportar isso aqui para dentro, pô. Então assim, raciocina comigo. Se, caso do MXRF, se MXRF11, o valor de patrimonial, ou seja, quanto que tem lá dentro dele, vale 10 reais. Por que eu quero pagar 11? Eu não quero pagar 11. Eu quero pagar 9, pô. E foi justamente isso que aconteceu. Na época, eu comprei, se não me engano, foi a 9,86 e ele foi caindo e vocês vão ver, eu comprei mais hoje a 9,10. Eu quero mais é que caia. Por que eu quero mais que caia? Porque eu, antes de mais nada, e é por isso que eu indico para vocês fortemente, deem uma voltada lá no primeiro episódio. No primeiro episódio, eu mostro para vocês onde que eu abro os relatórios. Eu não tô comprando aleatório, não é do nada, não cai do céu, entendeu? Tem uma lógica por trás. Inclusive, eu tenho uma série, eu vou deixar até aqui em cima, que é Desvendando os Relatórios. Mesma coisa, gente, mesma coisa. Se você vai comprar um imóvel, você vai chegar, vendar os olhos e é aquele, vou comprar? Não, você vai olhar,
Você vai dar uma olhada na vizinhança, você vai ver se tem padaria perto, você vai ver se tem supermercado perto, você vai ver se está com goteira no teto, se o vizinho é chato. Você vai ver essas coisas. E por que quando você vai comprar a sua cota do seu fundo imobiliário, você não faz isso? Porque é muito simples. Você chega aqui, clica e vai. Gastei 10 reais, dane-se, 10 reais, né? Não são 200 mil, 300 mil, que é o valor do imóvel, né? Gente, a ideia e a seriedade e o raciocínio é o mesmo no mundo físico e no mundo digital aqui da Bolsa de Valores, tá certo? Então é o seguinte, vamos mostrar aqui para vocês, né, o Status Invest. Eu faço os lançamentos aqui dentro, eu ainda não fiz os lançamentos, certo? Das compras que eu fiz hoje, que eu fiz literalmente hoje, deixei o mercado fechar para gravar esse vídeo, né? E a gente vai ver tudo aqui agora. Então, basicamente é o seguinte, hoje, né, eu estou com 3.616,60 investido. Lembrando que eu ainda não lancei o que eu comprei hoje, que foi mais R$1.800, certo? Então, assim, isso aqui é o término do episódio 2, vamos dizer assim, né? E o que acontece? Nessa parte aqui de mapa dos ativos, ela não interfere em muita coisa, porque isso aqui ele vai estar dizendo quanto que subiu e quanto que caiu na data de hoje. Então, RBRR subiu 0,74, isso aqui caiu 0,10, vindo misericórdia, continua caindo e caiu aí mais 3,95, enfim. E aí vamos lá, olha só, vamos ver aqui, ó, resumo do primeiro mês. No primeiro mês a gente fez compras aí de R$2.003,54, que nem eu falei para vocês, eu fiz o depósito da reserva de oportunidade e já utilizei no próprio janeiro. E em janeiro nós ganhamos aí R$7,13 de proventos. Aí você vai falar, meu Deus, R$2.000 e R$7,13? Sim, expliquei lá no segundo episódio. Existe um marco temporal quando a gente compra uma cota. Não é porque você comprou a cota que necessariamente naquele mês você vai ter direito a ganhar os proventos. Por quê? Existe o tal da DataCon e DataX. Eu sempre gosto de frisar isso daí. O que é a DataCon e DataX? É um marco temporal, né? Que a partir daquela data, você, para trás, tem direito a receber os proventos e dali para frente você não tem. Então, por exemplo, um fundo imobiliário ABCD11, a DataCon dele é hoje, por exemplo, dia 4 de março. Ou seja, dia 4 de março, inclusive, quem for dono da cota e dormir com aquela cota, ou seja, comprou no dia 4 e chegou no dia 5 com ela, ou seja, não vendeu no próprio dia 4, tem direito a ganhar os proventos no mesmo mês. E por que eu ganhei só 7,13? Justamente por causa disso. Eu comprei numa data X, ou seja, que eu já não tinha direito a todos os proventos de todos os fundos imobiliários. E eu ganhei 7,13 porque foi parte dos fundos imobiliários que eu tinha direito dos proventos. Quando a gente vem aqui, ó, vamos mostrar aqui mês passado, fevereiro, olha só a diferença. A gente saiu de 7 para 27. Porque aqui foi um dia, inclusive, né, um mês, na verdade, inclusive, que eu fiz a compra logo no dia 1º de fevereiro. Então eu consegui garantir várias datas inclusive dos próprios aportes de fevereiro. E quando a gente cai para março, ainda não tem compras aqui, porque que nem eu falei para vocês, eu quero mostrar para vocês como que tá a situação anterior. E de proventos até o presente momento, certo? Porque hoje é dia 4, então não foram todos os fundos imobiliários ainda que anunciaram seus proventos, mas o Status Invest ele já faz isso de forma automática e ele já está dizendo o quê? Que até agora eu já vou ganhar R$17,07. Lembrando que, como hoje é dia 4, eu já fiz aportes hoje e alguns fundos imobiliários eu já vou ganhar proventos em cima dele esse mês. Posição na carteira. Então, basicamente eu tô com 7 fundos imobiliários, que foi um detalhe que eu mostrei lá no primeiro episódio. É muito barato e é muito fácil de você diversificar com fundos imobiliários. E diversificação é sinônimo de proteção. Quanto mais você diversifica de forma consciente, porque cada tipo de fundo imobiliário ele carrega um tipo de risco. Então, assim, é muito bom quando você chega e fala, aquele fundo imobiliário pagou não sei quantos por cento de dividend yield, por que eu não comprei tudo dele? Porque você está se arriscando quando você compra somente um fundo imobiliário. Então, na época, eu optei por comprar 7 fundos imobiliários, dos quais 3 são fundos de papel, são 3 fundos de papel,
4 fundos de tijolo, sendo que é um logístico, um shopping center e 2 laje corporativa. Fora isso, esse mês, e é o assunto principal que eu vou demorar um pouquinho mais explicando para vocês, eu resolvi investir no fundo de fundo. E eu já explico para vocês. Então, basicamente, nós temos aqui os 7 fundos imobiliários que eu comprei. E antes que você pense, eu vou copiar a carteira do Mauro. Não faz isso. Não faça isso. Isso aqui não é recomendação. Isso aqui é uma ideia prática do que eu estou fazendo. Se eu ganhar é mérito meu. Se eu perder é mérito meu. Aprenda. A ideia aqui é para que você... que te estimule a que você aprenda a investir e você tomar suas decisões. Você vai ver como que é bom você tomar suas decisões. Porque quando o mercado der balançado, você sabe o que você tomou. Você sabe que você entrou. Não precisa bater no microfone. E você tem o racional por trás que vai fazer você manter ou se livrar daquela posição. Porque você sabe os fundamentos e você não comprou porque foi na onda do seu Zé Ninguém. Então, basicamente, vamos aqui para minha colinha, né? GGRC11 é um fundo logístico, MCCI11 é um fundo de papel, MXRF11, que é aquela situação que eu falei para vocês, é um fundo de papel, né? RBRP11 é um fundo de escritório, RBRR11 é um outro fundo de papel, Vino é um fundo de escritório e VISC é um fundo de shopping center. O que é o tal do preço médio que ele vem dizendo aqui? É simples, é a média ponderada, né, na verdade, dos preços que você pagou nos seus fundos imobiliários. E aí, como é que faz isso? É porque assim, por que eu não falei que é uma média aritmética? Porque a média aritmética você soma um, outro e subtrai, né? E divide, né? A média ponderada é por quê? Porque não necessariamente eu comprei a mesma quantidade de cotas de determinado fundo imobiliário ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, vamos ver aqui, ó. Pronto, ó. MXRF11, né? Eu tô com 99 cotas dele. Eu não comprei 33, 33, 33. Não foi isso, entendeu? Então eu comprei, vou chutar aqui, 40 e poucas a um determinado valor, 50 e poucas a outro valor, certo? Então o preço médio é meio autoexplicativo, é o preço médio que eu paguei por cota. E aí é o que eu falo para vocês. Por que para mim eu gosto quando as cotas estão caindo? Por quê? Porque eu quero acumular a preços mais baixos. E geração de renda, geração de patrimônio, geração da tal da bola de neve com os fundos imobiliários é no longo prazo. Então, quanto mais eu comprar coisas boas com um preço mais baixo, melhor. Então, assim, eu parei, eu li, eu estudei, eu sei o que tem aqui dentro. E eu não quero pagar, que nem o exemplo que eu dei lá no início, eu não quero pagar 1 milhão num imóvel que vale 500 mil. Certo? Então, basicamente, o que o preço médio está dizendo? É quanto que eu paguei em todas as minhas compras. E até agora, se vocês olharem, olha só, até agora minha carteira está se desvalorizando 4,88. O IFIX está caindo e tudo bem. E a minha carteira está caindo também e tudo bem. Tudo bem, não tem problema. Eu vou frisar mais uma vez, eu quero comprar a maior quantidade de bons fundos imobiliários com ótima... né, com ótima qualidade no preço mais baixo. E esse é o motivo pelo qual hoje eu resolvi entrar nos fundos de fundo, mas mais para frente eu explico, certo? Preço atual é o preço de hoje, dia 4, né, de março, quanto que está sendo negociado. Então eu não vou falar todos aqui, mas basicamente GGRC eu comprei, né, paguei aí um preço médio, lembrando, mais uma vez, ainda não estão os aportes que eu fiz em março, depois eu lanço, até fevereiro no caso eu paguei 116,02 e o preço atual dele está aí em 103,53. Só para dar um exemplo para vocês, ó, GGRC 11, meu preço médio está em 116,02. Sabe quanto foi que eu paguei hoje? Eu paguei 103,91. O que vai acontecer com o meu preço médio? Vai cair mais, certo? Então, basicamente está desse jeito. A diferença, né? Quanto que eu estou perdendo ou ganhando em cada fundo imobiliário? Olha só, tô perdendo 10% em GGRC11. Aí o investidor iniciante fala assim, meu Deus do céu, ele tá perdendo R$50 quase. Porque só em GGRC eu tenho aqui, ó, R$414. Eu tô perdendo R$50 aqui. Meu Deus, que desespero. É por isso que é renda variável. É isso. Então assim,
O que eu indico para vocês, inclusive hoje um seguidor ele mandou uma pergunta falando assim, poxa, eu tenho pouco dinheiro, como é que eu faço? Tá? Eu falei assim, olha, que bom que você está começando com pouco, porque você vai errar. Então, assim, aceite que isso aqui é uma habilidade que você está desenvolvendo. Assim como eu garanto que você sabe tocar violão, pandeiro, você sabe dançar, você sabe inglês, sabe um monte de coisa, você tem o seu trabalho, você demorou para aprender esse negócio, você virou um estagiário nesse negócio, hoje você é um estagiário de fundo imobiliário. Então, assim, você tem dúvida que você vai fazer besteira? Que você não vai ler na diagonal um fundo, vai deixar alguma coisa passar e que você vai acabar perdendo de verdade dinheiro, porque essa desvalorização não é perda de dinheiro. Isso daqui, gente, é literalmente eu comprando um apartamento de 500 mil, mas o meu vizinho vendeu por 300 mil, mas eu não vendi o meu apartamento. Eu continuo ganhando meus aluguéis. É isso que está acontecendo aqui com o fundo imobiliário. Entendeu? Ah, eu paguei aqui 400 e tanto e tô perdendo 50 reais se eu for vender agora. Mas o fundo imobiliário é bom. Eu tô continuando ganhando aqui os meus proventos. Certo? Então, basicamente, aqui nessa coluna vem dizendo as quantidades, né? De cada fundo imobiliário, o patrimônio atual em cada um, né, desses fundos imobiliários. Aí vai ter gente que vai perguntar, poxa, Mauro, mas caramba, por que você tá com tanto MXRF11? É só você ver o valor dele. Enquanto tem, por exemplo, o fundo que está cotado aqui, ó, meu preço médio, né, e a cotação dele está aqui a 103, poxa, MXRF11 ele é menos que 10 reais, então naturalmente eu vou ter uma quantidade ali numérica maior, né, e eu também resolvi me expor numa quantidade maior. Por quê? Por causa da oportunidade. É um pensamento contra-intuitivo. É um pensamento contra-intuitivo. A maior parte das pessoas iniciantes, o que elas fazem? Elas fazem o que elas acham que é lógico. Só que o lógico delas é o que faz você perder dinheiro. A maior parte das pessoas, quando inicia na bolsa, o que ela faz? Se ela compra um ativo por 100 reais e esse ativo sobe para 200, ela se anima, ela compra por 200, aí sobe para 300, ela compra por 300 e ela está feliz com isso, porque ela está vendo a cotação dela subir. Sendo que, eventualmente, dentro dos ciclos do mercado, quando o valor dessa cota cair, a pessoa ela vai ficar triste por causa do vermelhinho, e se você olhar, é só o que tem aqui na minha carteira, e a pessoa vai se deixar abalar com isso, ao invés dela pensar na geração de patrimônio, na geração de renda. Entendeu? E por quê? Porque eu comprei ótimos fundos imobiliários dentro da minha lógica, dentro da minha estratégia. E é por isso que eu prefiro pagar mais barato. Por isso que eu sempre digo, eu prefiro que os preços caiam, porque eu compro mais coisa boa por um preço menor. Vamos lá. Variação hoje. Então, isso daqui foi quanto subiu e quanto caiu hoje. Hoje. Bem-vindos à renda variável. Só ouvindo aqui, ó, hoje eu peguei mais quanto aqui? Perdi, né? Mais 11 reais. E tudo bem, para mim ainda faz sentido. Eu, inclusive, prometi lá no meu Instagram fazer um vídeo. Teve gente que veio me perguntar, poxa, por que que... Eu esqueci agora, tem 2 fundos imobiliários que vieram me perguntar, poxa, por que que tal fundo tá caindo? Por que que tal fundo tá caindo? E eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso, certo? E voltando aqui para variação total, né? Variação hoje, variação total, variação do todo, percentual em FIIs, né? Então, aqui a gente tem noção, né, de quanto... Deixa eu tirar aqui que tem gente me ligando. Quanto que é o peso de cada fundo imobiliário dentro da minha carteira? Então, por exemplo, GGRC estamos aí com 11%, MCCI 11%, estamos com 16%, MXRF 24%, 11%, 16%, Vino estamos com 7,98%, ou 7,96% e 11%, né, em fundos imobiliários. E aqui ele vai dizer na carteira, mas aqui eu só condensei fundos imobiliários, por isso que o valor está o mesmo. Aqui a gente vê quanto que eu comprei por vez, né? Então, em janeiro eu comprei 2.000 de fundos imobiliários. Em fevereiro eu comprei 1.800 e no final vou mostrar para vocês a nota de corretagem. Em março também comprei 1.800. Vamos agora aqui para parte de... Deixa eu ver. Rentabilidade, pronto. Olha só como é que tá. Janeiro, a carteira se desvalorizou 2,21%. Fevereiro, 2,81%. Março, que a gente só tá no 4º dia, né? Tem muita coisa para rolar. Ela
por enquanto, né, está se valorizando 0,49. Mas isso daqui, gente, não me preocupa. Por quê? Porque eu não quero vender as cotas, né? Não tem motivos para mim, para eu vender as cotas. E se eu tivesse motivos para vender? É uma pergunta que você pode estar me fazendo. Mas, Mauro, se tivesse algum problema e você tivesse motivos para vender, você venderia mesmo perdendo? Sim. Porque um dos motivos que me levam a me livrar de um fundo imobiliário, de uma cota de um fundo imobiliário, é a perda dos fundamentos. E eu não quero ficar num barco furado, certo? O barco tá com casco furado, a primeira coisa que eu faço é pego minha boia e pulo dele. Aceito aquela perda, aceito aquele prejuízo e vida que segue. Bem-vindo à renda variável. Eu não vou ficar aqui... eu prezo muito e eu estudo muito para investir com técnica e não com esperança. Ficar rezando, não, vai subir, vai subir. Não é assim que funciona. A gente vê casos na história aí de investimentos que o negócio foi pro buraco e não subiu mais não, meu filho. Então assim, deu problema no seu barquinho, pule dele com a boia e vá-se embora. Certo? Vamos agora mostrar aqui. Essa aqui é bem bacana, que ele mostra a composição, né, dos fundos imobiliários. E olha só como é que tá hoje, né, a distribuição da carteira. Então ele vem mostrando a carteira 100% em fundos imobiliários, né? E lá no primeiro episódio eu falei que eu queria manter 60% em fundo de papel e 40% em fundo de tijolo. Então, hoje que foi o dia que eu comprei, né, a gente tá aí, ó, com 58,48 e 41,52. Tá mais do que aceitável dentro do que eu planejei para mim, certo? E aqui eu ainda posso mostrar por segmento. Olha só que maravilha. 58,48% em papéis, 19,02% em laje corporativa, 11% em industriais e logísticos e 11% em shopping. Ou seja, eu estou bem diversificado. E, por exemplo, se tiver algum problema, vamos dizer assim, né? Nas lajes corporativas, poxa, eu tenho outros imóveis, outros fundos imobiliários. Inclusive, além de serem diversificados no tipo, são diversificados na área. Então, poxa, eu tenho fundos aqui, que nem o VISC, por exemplo, são 12 shoppings em 19 estados, ou é o contrário, se não me falha a memória, 19 shoppings em 12 estados, ou são 12 shoppings em 19 estados, que dá uma segurança muito grande para mim, né? Próximo ponto que eu queria mostrar para vocês, né? Transações. Isso tudo ele faz automático só de você lançar lá. Aqui ele vem me dizendo, né, todos os lançamentos que eu fiz, né? Então, por exemplo, olha, comprei MXRF11 quanto? Ó, 13 a 9,43. Depois comprei 15 a 9,59. E aqui ele vem mostrando tudo para vocês, bem destrinchado. E é por isso que eu gosto tanto do Status Invest. E o último que eu queria mostrar para vocês são os tais dos proventos, né? Então, olha só, a gente já recebeu e estamos assim, que nem eu falei para vocês lá no início do vídeo. Estamos muito no início do mês de março, nem todos os fundos imobiliários anunciaram seus proventos e hoje eu comprei mais fundos imobiliários. Vai ter fundo imobiliário que eu perdi a Datacom e paciência, faz parte, mas vai ter fundo imobiliário que eu ainda estou dentro, né, da Datacom e eu vou eventualmente ganhar mais do que o mês anterior. E aí, isso aqui é que é lindo, gente. Olha só, 7,13 em janeiro, 27,27 em fevereiro. E, por enquanto, apenas dos que já falaram aí, né, anunciaram seus proventos, 17,07. Isso é o início da formação da bola de neve. E a ideia do Projeto 1K é fazer esses 17 aqui, ó, esses 27 virarem R$1.000 por mês, certo? Vai demorar? Vai demorar. E é assim que é construído a renda passiva, é no longo prazo. E por enquanto, olha só, quanto que eu já recebi? 34,40. Isso já caiu no meu bolso e que eu inclusive já utilizei para comprar novos fundos imobiliários. Então, por exemplo, só com 34,40, já que o MXRF11 ele custa ali seus 9, alguma coisinha, eu já consegui comprar 3 MXRF11 que vieram ali de graça, né? Apenas com o meu estudo e com os meus proventos. Olha só que maravilha. E já temos provisionado. E o que é provisionado? Né? Ele já está separado, mas não caiu na minha conta, 17,07.
Estamos no início, né, do terceiro mês e até agora 51,47, mas isso aí vai aumentar, né, muito mais. Essa parte aqui, ele vem trazendo quanto que mês a mês dentro de 2022, né, foi feito aí de proventos. Então tá aqui, ó, 7, 13, 27, 17 por enquanto, né? Ele traz a média e aqui é ano a ano. Até agora a gente tá com 51,47. Vamos ver quanto tá aí. Dá para fazer um bolão, hein? Quanto será? Bota um chute aí. Nem eu sei quanto que vai ser. Quanto que vai... Acabei de ter uma ideia. Inclusive eu vou cortar esse pedacinho e vou jogar lá no meu Instagram. Tive uma ideia muito boa agora. Vamos fazer o bolão dos proventos, certo? Bolão dos proventos. Eu vou fazer um recorte dessa parte. Vou colocar lá no meu Instagram, fazendo o bolão do seguinte aspecto. Quanto você acha que no final do ano eu vou ter de proventos acumulados em 2022? Esse chute é bom, hein? Para quem acertar, eu vou dar gratuitamente, certo? Uma consultoria comigo de 2 horas, gratuita. E a gente vai bater um papo para você tirar qualquer dúvida, você me perguntar qualquer coisa sobre fundo imobiliário. E aí, é uma boa, hein? Eu não deixei essa oportunidade passar, não. Me diz aí, lembra de botar centavo. Ó, quanto é que vai ser? 100 reais, 200, 300, 500 reais? Coloca aí, vamos ver. Quem ganhar ou quem chegar mais próximo pra gente ter um ganhador, né? Vai ter 2 horas de consultoria comigo gratuita. Fechou? Vamos lá. No próximo ponto aqui, ele divide em ativos por categoria, né? Óbvio, só tem, né, fundos imobiliários, mas ele divide, né, aqui de uma forma mais gráfica, né, mais bonitinha pra gente ver. E ele traz, inclusive, quanto que foi os proventos, né? Os últimos proventos de cada fundo imobiliário. Então, olha só que interessante. GGRC pagou 3,48, MCCI 6, MXRF 6, RBRP 2, tal. E aí, tem gente que fica me mandando mensagem falando assim, nossa, Mauro, 68 centavos vindo 11 me pagou. Aí eu falo, 68 centavos. 68 centavos não muda a vida de ninguém. Aí eu, é verdade, não muda a vida de ninguém. Agora, olha só que interessante isso daqui. Dividend Yield e Yield on Cost. O que é cada um e qual que é a diferença deles? E agora a gente vai fechar o link do porquê que eu quero comprar cada vez mais cotas, cada vez a um preço mais baixo. Dividend Yield, gente, é um conceito extremamente simples. Qual é o valor do provento, certo? Que foi pago, dividido pelo valor negociado na cota no dia que ele anunciou os proventos. Então, por exemplo, se um fundo imobiliário ABCD11, ele chegou e falou assim, ó, gente, seguinte, quem tinha cotas até hoje é a Datacom, e hoje a gente fechou o mercado a 100 reais, vamos pagar para você R$1. 1 dividido por 100 dá 1%. O dividend yield, certo? Ele é de 1%. Só que o dividend yield, ele é um valor importante para a gente fazer análises, importante para a gente, inclusive, fazer expectativas de valores. São cálculos um pouco mais complexos. Eu ainda não fiz um vídeo sobre isso, mas a ideia é trazer também assuntos mais complexos para vocês, sempre de uma forma didática, certo? Mas ele é um valor bem teórico. Por quê? O seu dividend yield só vai ser igual, né? Na verdade, assim, o seu yield on cost só vai ser igual ao dividend yield se você o provento que você ganhar for dividido pelo valor exatamente igual pelo valor no dia que foi anunciado os proventos. E aí pode ser que você tenha ficado um pouco confuso, mas agora eu vou fazer um contraponto com o yield on cost. O que é o yield on cost, gente? É quanto de proventos que você recebeu dividido pelo valor do seu preço médio. Qual que é a diferença de yield on cost com dividend yield? Ambos são valor do provento dividido por dividend yield. É pelo valor da cota no dia do anúncio. E o yield on cost é dividido pelo seu preço médio. Aí agora raciocina comigo. Se eu compro cotas cada vez num valor mais baixo, eu estou baixando o meu preço médio. Imagine que
a quantidade de proventos fique constante e eu diminuo meu preço médio, o que eu estou fazendo com o valor do meu yield on cost? Eu estou aumentando o meu yield on cost. Sacou agora a importância e por que eu quero comprar cada vez mais fundos imobiliários, cada vez a um preço menor? Porque isso aí é o quê? Percentualmente, né, o peso daquele dividend yield, né, do provento, na verdade, o peso do provento, ele fica maior à medida que os valores que eu pago pelas cotas diminuem. E é por isso que você vai ver diferente aqui. Olha só. Dividend yield do GGRC 9,16, mas o meu yield on cost está 8,17. Por quê? Porque o GGRC 11 foi um dos fundos imobiliários que eu comprei num determinado valor, no outro mês ele caiu. Aqui ele pagou o seu provento, aqui é quando ele fez a conta do dividend yield, porém o meu preço médio está mais alto, por isso que está dando menor, né? Por isso que o meu yield on cost está dando menor. E é por isso que ele vai caindo e eu vou comprando mais, porque eventualmente hoje o preço está fazendo isso. E eu estou comprando cada vez mais cotas. Mas é ciclo de mercado, gente. Os fundos imobiliários, um dia eles vão subir. Quando? Eu não sou mãe de nada para dizer para vocês. A gente sabe alguns aspectos econômicos que fazem, né, que dão aquela centelha inicial do início da subida, né? Mas eu não estou preocupado em acertar ali a precisão extrema. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em acumular a maior quantidade de cotas num preço mais baixo, porque o que vai acontecer, gente? O ciclo de mercado, eventualmente, ele vai inverter, ele vai subir e eu acumulei muitas cotas num preço mais baixo. E aí o que vai acontecer quando o ciclo de mercado inverter? Vai estar lá o oposto, vai estar o dividend yield de 8, mas o meu yield on cost vai estar de 9. Conseguiu entender qual que é a ideia? E, inclusive, eu vou até trazer para mim, para a gente conseguir se concentrar bem nesse assunto que eu vou falar para vocês em um golinho de café frio agora. Não, tá frio mesmo. É só para ficar acordado. Por que eu resolvi comprar fundos de fundos? E eu já vou até logo dizer para vocês quanto que eu resolvi colocar na carteira de fundos de fundos. Lembra que no início eu falei para vocês que a minha ideia inicial era 60% em fundo de papel, 40% em fundo de tijolo. E por que eu escolhi, né, essa concentração inicial? Primeiramente, a gente está num ciclo econômico. Agora eu vou começar a falar um pouquinho mais de economês com vocês, mas de forma simples também. A gente está num ciclo econômico, gente, onde os juros estão muito elevados. E é mais uma sacada que eu vou bater isso várias vezes, inclusive eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, né? Se engana quem acha que os fundos imobiliários eles caem por causa da Selic. Essa é nova para você, hein? Então, assim, os fundos imobiliários eles não caem por causa do aumento da taxa Selic. A taxa Selic ela é uma taxa de juros de curto prazo, certo? Os fundos imobiliários eles têm a tendência de cair ou de aumentar graças aos juros longos, que são juros, se você já investiu em fundo imobiliário, né? Vamos dar uma recapitulada, nem é sobre isso que eu falo, mas a gente tem que saber, inclusive, para aprender mais para frente a calcular preço teto e tudo mais. Não vou querer adiantar aqui, né, colocar a carroça na frente dos bois, mas quando a gente vê os tipos de fundo imobiliário, a gente tem quais fundos imobiliários? A gente tem os fundos imobiliários Selic, né, que são de liquidez diária. A gente tem os fundos imobiliários que são atrelados ao IPCA. Tem fundos que pagam cupons semestrais. Tem Tesouro Direto que não paga, né, os juros ali semestralmente. E quando a gente vai ver aqueles tesouros de longo prazo, IPCA de longo prazo, são aqueles 2035, 2045, 2055. Eles são sempre assim, IPCA mais um cupom. É IPCA mais 5, IPCA mais 6, IPCA mais 4, né? Se você já investiu em Tesouro Direto, você já deve ter percebido isso. Esses são os tais dos juros longos. Então, quando os juros longos eles estão subindo, a tendência dos fundos imobiliários é cair. Não vou me aprofundar nisso agora, mas só para você não ficar com a ponta solta, mas por que isso acontece? Gente, os fundos imobiliários eles são ativos reais. O que é ativo real? É isso aqui, ó. É tijolo. Existe no mundo físico, entendeu? Os aluguéis dos fundos imobiliários eles são reajustados, né,
pelo IPCA, que é a inflação, alguns são reajustados pelo IGPM, né? Os fundos de papel, eles são reajustados, uns sim são reajustados pela Selic, mas grande parte são reajustados pelo IPCA. Então quer dizer o quê? O fundo imobiliário, ele carrega consigo uma capacidade de ganhar da inflação, porém com um detalhe no longo prazo. Estou tentando falar de um jeito bem tranquilo para que você entenda, para que não fique muito complexo. Se ficou complicado, escreve aqui a dúvida, que vai ser um prazer para eu conseguir tirar essa sua dúvida, certo? E voltando a toda essa situação, se os juros longos estão subindo, ou seja, aquele cupomzinho lá dos tesouros IPCA+, né, de longo prazo, eles estão subindo, a tendência dos fundos imobiliários, da cota do fundo imobiliário é cair. E a categoria de fundo imobiliário que mais sofre nesse período de crise, de ciclo econômico de baixa, são os fundos de fundos. O que são os fundos de fundos? São fundos que compram outros fundos imobiliários. Agora imagine o seguinte, por que ele sofre muito? É o seguinte, imagina só, o gestor, ele pega o dinheiro, né? A gente dá um dinheiro na mão desse cara, ele vai comprar outras cotas de fundos imobiliários, sendo que o ciclo está de baixa. Então ele comprou uma cota a R$100 e a cota está agora a 90. Como é que esse cara ele vai conseguir fazer o giro de carteira dele para tentar ganhar, né, o seu ganho de capital? Ele não vai conseguir. Então ele vai ficar meio que de mãos atadas, né? E é por isso que os fundos de fundo eles sofrem mais do que a média quando a gente está num período de ciclo econômico de baixa. Porém, tem um danadinho de um fundo imobiliário que eu inclusive fiz, e eu vou colocar o card dele aqui agora, a leitura do seu relatório, que é o tal do Kizu 11. Que esse fundo, gente, ele me chamou muita atenção. Por quê? Os fundos de fundos, eles são dependentes completamente da capacidade, né? Todos os fundos imobiliários são, mas assim, especialmente os fundos de fundo, eles são dependentes da capacidade do gestor de fazer com que o seguinte: se o fundo de fundo ele compra outros fundos imobiliários e ele ganha dinheiro, inclusive comprando cotas a R$100 e vendendo a 110, que é o tal do ganho de capital, isso vira provento para a gente. Só que num período de baixa, o gestor ele não pode somente comprar fundos imobiliários pensando na geração de ganho de capital. Ele tem que pensar na geração de ganho de renda. O que é o ganho de renda? São os proventos que caem. Então, do mesmo jeito que eu tenho aqui 7 fundos imobiliários na minha carteira, um fundo de fundo vai ter lá seus 10, 15, 30, a depender da cabeça do gestor, quantos fundos ele acha que tem que ter. E esses fundos pagam para esse fundo de fundo o provento. E a gente vai receber esse provento. Conseguiu pegar qualquer ideia? Então, assim, o fundo de fundo ele remunera a gente de duas formas: dinheiro do ganho de capital, que é quando ele compra e vende as cotas, e dinheiro dos proventos que ele recebe dos próprios fundos imobiliários que fazem parte ali da carteira desse fundo de fundo. Porém, como a gente está num período de baixa, é muito difícil de ganhar dinheiro com ganho de capital. Então a gente fica dependendo basicamente dos ganhos de renda. E o que me chamou a atenção no Kizu 11, né? Naquele relatório que eu botei lá no card em cima, eu fiz a análise desse relatório todinho. Ele me chamou a atenção o seguinte: ele se baseia no índice Suno 30, né? Ou seja, não é o gestor que decide quais são os fundos imobiliários que vão fazer parte da carteira do fundo de fundo, certo? Porque o fundo de fundo, imagine que eu sou um gestor do fundo, eu comprei 7 fundos. Mas por que eu comprei esse? Porque na minha cabeça, de acordo com os meus critérios, eu julguei à época que esses eram os melhores fundos que eu tinha que comprar, certo? E é isso que acontece com a cabeça de cada gestor. Porém, o Kizu 11, ele tem uma particularidade. Ele é vinculado, né? Ele é aliado, ele é atrelado. Os ativos dele, obrigatoriamente, isso está lá no regulamento do fundo, são atrelados ao índice Suno 30. O que é o índice Suno 30? Já ouviu falar no Ibovespa, né? O Ibovespa, né? Fala assim, o Ibovespa hoje bateu 120 mil pontos, né? O Ibovespa ele é um termômetro da Bolsa de Valores. A gente tem esse termômetro no mundo dos fundos imobiliários? Temos, que é o tal do IFIX. Mas quem que concebeu a ideia do IFIX? Quem que resolveu dizer qual que era a regra para que determinado fundo participasse do IFIX?
a nossa B3, que é a nossa bolsa de valores. Porém, uma casa de análise, né, a Suno Research, ela, até por isso que o nome do índice é Suno 30, ela teve uma outra ideia, ela teve uma outra concepção que ela achou melhor. E eu expliquei, inclusive, lá no relatório do Kizu, né, qual que foi essa concepção. E o Kizu 11, ele é atrelado, ele é vinculado aos fundos que o Suno 30 coloca na carteira ali, na concepção desse índice. Porém, o que fica na mão do gestor? Fica na mão dele decidir qual que vai ser a concentração. Obrigatoriamente ele tem que estar com os 30 fundos imobiliários, por isso que é Suno 30, mas a concentração é ele quem vai decidir. E por que me chamou a atenção esse fundo? Primeiro, os fundos imobiliários que fazem parte do Suno 30 são fundos imobiliários extremamente líquidos, ou seja, são fundos imobiliários que são muito negociados, são fáceis de você comprar e de você vender, né? Eles são fundos grandes, ou seja, tem um grande valor, né, de patrimonial, né? Tem fundos imobiliários ali na casa de bilhão de valor patrimonial. São fundos que pagam proventos a mais de 12 meses. Essa é uma das regras, né, da concepção do índice Suno 30. Então, assim, o Kizu 11 é um fundo imobiliário de papel que tem as suas desvantagens do fundo de papel, porém a concepção, a regrinha, né, por que o fundo ele está fazendo parte do fundo de fundo é muito clara. É diferente, né? A gente fica muito na dependência do gestor e gente, se eu pudesse dizer para vocês o critério mais importante ali para a gente, né, escolher um fundo imobiliário, o gestor tem um peso enorme. E basicamente eu sei o que o gestor vai fazer em termos de quais ativos ele vai comprar. E eu concordo e eu compro a ideia da concepção do índice Suno 30. Óbvio, ele vai decidir qual que é a concentração. Mas por eu concordar com a concepção do índice Suno 30, por eu concordar e ok, eu fico tudo bem, faz parte, é a desvantagem de você comprar, né, um fundo imobiliário, é porque um terceiro está tomando decisões por você, e tudo bem para mim. Eu sei que os fundos de fundo eles sofrem mais no período de queda do ciclo de mercado de queda que a gente está vivendo hoje. Porém, o que eu estou fazendo, gente? Eu estou me antecipando ao momento de virada de mercado. Mauro, quando é que vai acontecer esse momento? Me diga, pelo amor de Deus. Eu vou dizer para vocês aqui, ó. Não sei. Não tenho ideia. E também não me importa. Não me importa. Eu só sei o seguinte. Eu tenho certeza. São poucas as coisas que a gente consegue dizer com certeza no mercado de renda variável. Mas eu tenho certeza que um dia o ciclo ele vai virar. Porque é assim que funciona o mercado de renda variável. Basta ver. O mundo literalmente estava se acabando. No período lá do coronavírus, tudo despencou, depois tudo subiu de novo, e tudo caiu de novo, e tudo vai subir, e tudo vai cair. E quanto tempo vai demorar? Não sei. Só sei que eu quero comprar a maior quantidade de cotas possível num preço mais baixo. E mesmo com essas desvantagens, que eu vou começar a montar uma posição em fundos de fundo. Por quê? Os fundos que fazem parte do Kizu 11 são fundos que eu gosto. O Kizu 11 é um fundo que paga proventos e tem baixa dependência do ganho de capital. E que hoje esse ganho de capital ele tá dificultoso justamente por causa desse período econômico que a gente está vivendo. Porém, quando esse ciclo econômico ele decolar, eu sei que eu tenho ótimos fundos com um valor patrimonial muito alto, com uma estrutura muito boa, com uma condição muito boa, com alta liquidez. E aí, se eu já recebo, né, um valor considerável de proventos, eu vou ter a capacidade lá na frente de ter os ganhos de capital. Então é por isso que eu estou começando a montar uma posição com esse fundo de fundo. E qual que vai ser a concentração dele? Antes eu estava comprando como 60% papel, 40% tijolo, dividido ali nas 3 categorias, né? Shopping, industrial e laje. Eu não optei
por comprar fundos de desenvolvimento. Não é um tipo de fundo que eu particularmente gosto. E a regra principal é, gente, cada um sabe onde seu calo aperta, cada um vai saber onde é que você vai colocar o seu dinheiro. Por mais que eu sei que tem alguns fundos que eles eventualmente compram um terreninho aqui, um outro ali, mas não é o tipo de fundo imobiliário que eu gosto de investir, então eu deixo passar e tudo bem. Não estou dizendo para você não investir nesse tipo, você tem que saber onde que você está investindo, se você gostar, tudo bem. E qual que vai ser a nova concentração? Eu resolvi tirar 5% de cada, ao invés de ser 60% em fundo de papel, eu baixei para 55%, ao invés de ser 40% em fundo de tijolo, eu baixei para 35% e agora eu montei uma posição com 10% do todo de fundo de fundo. E no final vou mostrar para vocês a nota de corretagem. E eu comprei por volta aí de R$545 do fundo de fundo Kizu 11 e demos mais um passo na diversificação da nossa carteira, e isso é lindo, gente. Então vamos lá. Deixa só eu mostrar para vocês. Eu gravei a tela no momento que eu comprava. Cadê? Eu gravei a tela no momento que comprava os fundos imobiliários, certo? E eu não vou passar todo o vídeo, né? Mas é só para vocês verem como é que funciona, né? Vamos lá. Pronto. Essa tela, gente, é o tal do Home Broker, certo? Aqui vocês podem ver que cada quadradinho desse é um local onde eu venho e digito, né, o código, que é o tal do ticker, de cada fundo imobiliário. Quando eu fico falando aqui Kizu 11, MXRF 11, VISC 11, é justamente esse é o apelidinho do fundo imobiliário e é isso que eu escrevo aqui para eu ter a capacidade de comprar esse determinado fundo imobiliário. Se vocês observarem, eu tô de saldo R$ 2.035,76. De onde é que vem esses 35,76? Dos proventos aí que eu tô recebendo. E, deixa eu pausar aqui. E vocês vão ver que eu vou comprar até um limite onde vai ficar R$200 e alguns centavos, que esses 200 eu vou colocar lá na reserva de oportunidade, né? Esses 5 mil e tanto aqui é o que já está comprado. Então, só para voltar aqui e mostrar para vocês, esse quadradinho aqui, ó, eu não consigo dar zoom nesse troço, não consigo dar zoom, mas dá para ver. Esse quadradinho aqui, ó, MCCI 11, o que isso quer dizer? 99,94 é o preço exatamente naquele momento que está acontecendo ali compras e vendas, né? Aqui fica registrado o valor da última transação que aconteceu. O que é esse 0,19 ou esse menos 0,06, né? Todo dia o pregão ele abre e todo dia que abre-se o pregão, o preço, né, da abertura ele fica de referência para o restante desse dia. Então, nesse momento, quando eu fiz essa gravação, MCCI 11 ele estava se valorizando aí 0,19 do que? Do momento da abertura do pregão, enquanto o RBRR 11 estava caindo aí 0,06, certo? E aí vocês vão ver o seguinte, eu clico aqui na abinha de comprar, né? Ele vai abrir uma aba, né, que é uma tal da boleta que a gente chama, e aí eu vou preencher as quantidades que eu quero comprar de determinado fundo imobiliário, certo? Vou pausar mais uma vez para vocês verem mais uma coisinha. Interessante isso daqui, olha só. Aqui a gente tá, né? Aqui é a parte que está escrito compra e aqui é a parte que está escrito venda, né? O que isso quer dizer? A parte de compra, aqui ficam todas as pessoas. Com certeza você tem aquela imagem da bolsa de valores, aquela gritaria, o povo gritando, né? Isso aqui é o povo gritando, falando cada um o seu valor, certo? Quem é o valor que fica mais acima? É o valor da melhor oferta de compra. Qual é o melhor valor da oferta de compra? É o valor mais caro, certo? Então, se vocês olharem, tá aqui, ó, 99,95. É o valor mais alto que alguém tá falando, ó, eu compro a 99,95. E daqui para baixo vocês vão vendo que tá aqui, ó, 99,94 e vai descendo, 93, 90 e vai descendo. O que é a venda? Venda é a galera gritando, levantando a mão, dizendo, ó, eu tenho aqui para vender. E quem que é o primeiro? É a melhor oferta de venda, ou seja, o preço mais baixo de venda e que se você olhar
tá aqui em 99,96. Aí você já consegue perceber um negocinho. Ó, engraçado, né? A compra tá final 5, a venda tá final 6, né? Tá uma diferença. Esse é o tal do spread. Spread é justamente a diferença entre o valor da compra e o valor da venda. O spread mínimo, gente, é 1 centavo. Não existe spread zero. Porque o spread zero é o momento que ocorre a transação. Se eu grito a mão e falo, ó, eu compro 99,96. Aí um cara fala, eu também, zero spread, aconteceu a transação e não há spread zero. Então o spread mínimo, né? Vou apontar o meu mouse aqui, ó, para o Kizu 11. Kizu 11 está aqui, ó, 7,71 e venda 7,72. Esse é o spread mínimo. Vocês vão ver que tem fundos imobiliários que tem um spread às vezes de 5 centavos, 10 centavos, certo? Por isso que é importante você preencher a sua boleta. Aí eu tinha apertado sem querer eu fui carregar a aba e apertei num lugar diferente. Aqui eu seleciono as quantidades. À medida que eu coloco as quantidades aqui, ele já preenche aqui qual que é o valor automaticamente. Então, nesse preço aqui de 99,94, 3 quantidades, tá dando aí 299,82. E aqui o que eu vejo? Eu vejo o seguinte, se aqui está 99,94 e aqui está 99,97, né? Eu tenho que colocar um valor para eu ser ou comprado logo ou não. Então o que eu resolvi colocar? 99,95. Eu fico à frente desse primeiro e eu coloco a minha ordem, certo? Quando eu coloco a minha ordem, não deu tempo nem dela aparecer. Ela já foi fechada na íntegra. Isso quer dizer o quê? Que eu já comprei e olha o meu saldo, já diminuiu. É tudo automático, gente. Você não precisa gritar, você não precisa fazer nada. Só colocar o valor, ter o dinheiro e fazer a sua compra e ser feliz, certo? Então, assim, eu não vou colocar todo o vídeo mostrando todas as compras, porque eu vou provar para vocês, certo? Que eu estou fazendo essas compras para não ficar um vídeo longo. Deu 10 minutos, 10 não, deu 14 minutos, né? Eu fazendo compras para não ficar eu aqui mostrando, ó, 100,96 é o final, 100,98 é o outro. Eu coloquei aqui a 97, eu fico em primeiro da fila, tá vendo? Ó, esse aqui sou eu. E aí, eventualmente, isso aqui que está registrado na bolsa e tá branco, daqui a pouco ele fica verdinho, né? Fui executado, né? Isso sou eu na frente do cara do 96. Ah, gente, eu compro 97. Do cara 98 aqui falando, eu baixo no baixo pra esse cara, hein? Eu baixo no baixo, eu baixo no baixo. Eventualmente, alguém vai acabar baixando o valor e eu vou acabar sendo executado, né? E a transação ela ocorre e aqui o valor ele cai, né? Aqui ele já reserva previamente o valor para não ficar, né, devendo, vamos dizer assim, ó. E pronto, fui executado, já tenho mais 3 fundos. Então, deixa eu fechar isso e eu vou mostrar para vocês agora a nota de corretagem, certo? Meu computador está uma maravilha de lento. Cadê a nota de corretagem? Cadê nota de corretagem? Ah, achei. E aqui vai mostrar para vocês, para não ficar uma enrolação aí. Meu Deus, cadê a nota de corretagem? Ah, achei. Computador raciocinar. Para não ficar o vídeo longo, só mostrando ali transações acontecendo, eu vou abrir e vou mostrar para vocês a nota de corretagem quando o meu computador quiser funcionar. Ele tá mais lento do que eu a esse horário tomando café frio para ficar acordado. Vai, meu filho. Vou pausar o vídeo. Ah, não abriu. Vou pausar o vídeo aqui. Quando ele voltar, Ah, pronto, deu tempo. Vamos lá. Deixa eu maximizar aqui a nota. Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. Olha aí. Essa é a tal da nota de corretagem. Eu não vou subir mais para cá, porque aqui tem meus dados pessoais. Eu não quero que um assaltante venha me achar. Certo? Mas aqui tá basicamente as transações que eu fiz hoje e ele vem dizendo
para você que nunca viu uma nota de corretagem, o que é a tal da nota de corretagem, né? A nota de corretagem é um documento, né, que a corretora ela gera dizendo, é um recibo das suas compras, certo? Isso aqui vai servir para você, inclusive depois fazer o lançamento lá no bom e velho imposto de renda. Então, olha só, primeira transação, ó, GGRC11, uma quantidade a R$ 103,91, certo? Kizu 11, 65 quantidades a 7,76. MCCI 11, 3 a 99,95. Aí você vai perguntar, caramba, mano, por que tem tanto MXRF 11, né? Por que ele não veio de uma vez? Porque aqui o sistema, né, da geração da nota de corretagem, ela gera por transação. Como eu comprei uma quantidade numérica de papéis aí de MXRF 11, que foi uma quantidade relativamente boa, ó, 23, 25, 28, 29, 32 papéis. À medida que as execuções vão acontecendo, então, por exemplo, comprou 20, a conta, 9,11. Aí ficou esperando, aí alguém, a 9,11. Outro, a 9,11. E aí é por isso que tá espalhado esse MXRF11, certo? E aí, basicamente, vem todos os valores até chegar aqui no final. E engraçado, ele não me lançou o total da nota de corretagem. Já volto, vou baixar de novo aqui para ver, porque o que acontece? Só explicando para vocês, vou até trazer para mim. A nota de corretagem, eu não pago, né? E se você paga, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu não pago taxa de corretagem para comprar fundos imobiliários. No entanto, a nota de corretagem, quando ela é gerada no dia, ela faz um cálculo automático colocando nota de corretagem, ou taxa de corretagem. E depois ele vai e desconta essas taxas de corretagem. E aí para amanhã vai estar a nota de corretagem com o valor já cheio. Mas para vocês terem ideia, uma aquisição dessa aqui, que deu na faixa aí de seus R$ 1.800, eu vou estar pagando aí 50 e poucos centavos de taxa. Não é, né, grandes coisas de taxa. Inclusive, depois eu mostro para vocês lá no próprio Instagram. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ficado claro. Por mais que em alguns momentos eu tenha falado alguns assuntos ali um pouquinho mais complexos, mas eu tento trazer para o nível, né? Eu tento digerir para você, para ficar palatável para o iniciante. Porque só assim que a gente constrói, né, uma carteira do modo correto. Aprendendo, estudando e tendo contato. Então, assim, o que eu indico para você é o seguinte. Eu sempre falo isso. Não compre os mesmos fundos que eu compro. Mas pega essa atitude que eu faço, tenha como referência vou comprar Kizu 11, que é R$ 7,00, para você ver a oscilação do valor, para você ver, porque a gente, né, o iniciante, quando ele está comprando ali, está comprado, né, só em renda fixa, ele só vê o valor dele subindo, ele não tem essa questão ali do, meu Deus, caiu 1 centavo, caiu 10 centavos, até você chegar no nível que eu, sei lá, eu nem lembro mais qual foi o valor, e a minha carteira tá desvalorizando ali, tá, sei lá, uns R$ 300 aí caindo e tudo bem. Eu comprei com determinado objetivo, com determinado racional, e isso me faz tranquilamente passar por esse momento de mercado. E com isso, essa é a grande finalidade dessa série de vídeos que eu vou mostrar para vocês, e que é o racional por trás de como que se monta na prática, vivendo aí o dia a dia do mercado, uma carteira de fundos imobiliários. Gente, foi um prazer enorme. Muito obrigado pela confiança. Espero vocês no próximo episódio, no 4º episódio do Projeto 1K. E é isso. Bons proventos para vocês. Um abraço a todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, me coloquem aí. Lembra de colocar lá o valor do bolão, hein? Se você quer ganhar 2 horas aí de consultoria gratuita comigo. Forte abraço a todos. Valeu.